né, Marco Antônio? Pois Foi legal, né? rapaz, assim, de fazer aquele desenho de gestão de pleitos, cara, mas lembra que a gente tentou construir um treinamento com modelamento de contratação e dentro do estágio de qual FEL que estaria, quais os riscos que tinha de pleito naquele estágio? Uhum. Isso não está morto, não. Nós vamos voltar a falar sobre isso aí um dia ainda. Legal. Depois você pesquisa na ACE, o pessoal tem aqui classes de estimativa para elaboração de projetos, de propostas, né? Então, de classe 5 a classe 1, né? E o percentual de variação nos orçamentos, né? Isso é muito interessante. É uma metodologia desenvolvida pela ACE. Ah, legal. Depois a gente conversa mais a respeito. Deixa eu fechar o meu vídeo aqui, o meu áudio aqui, para vocês conduzirem a reunião aí. Um abraço aí, cara. Obrigado aí. Um abraço, obrigado aí, Marco. Valeu, Marco Antônio. Um abraço aí. Obrigado. Bom trabalho aí. Tchau, tchau. Olha, deixa eu aproveitar aqui que o Marlon falou sobre isso. Vocês acessando aqui o site da ACE, vocês podem ter acesso às práticas recomendadas. Lá tem uma prática recomendada que ela é justamente sobre classificação de orçamentos aí, né? O que a ACE está sugerindo é muito similar ao que a metodologia do front-end loading lá, do famoso FEL, trabalha, tá? A ACE classifica em 5 níveis o seu orçamento. Então, vale a pena conhecer essas classes. Tem lá a prática recomendada em português, um trabalho brilhante aí que o pessoal fez um tempo atrás aí de traduzir e disponibilizou de maneira gratuita para toda a comunidade aí. Gente, são 14h58, já estamos gravando aí nossa apresentação, a Adriana acabou de me informar aqui. Deixa eu ver uma coisa. Francisco, tudo certinho aí com o áudio aí, tudo bacana, né? Não, para mim tá tudo certo, tá tudo perfeito. Então tá. Excelente. Deixa só eu dar um ok aqui para a pessoa aqui. O pessoal pedindo ajuda aqui para poder entrar. Sim. E nós tivemos a grata surpresa aí, Francisco deve estar sabendo, nós tivemos 200 inscrições. Isso foi muito bacana. Inclusive, eu recebi um bocado de reclamações agora, faltando meia hora para começar, de gente que não fez a inscrição, então não tá conseguindo, não tem como entrar. Aí muita gente falou assim, pô, mas nem sabia que tinha que fazer inscrição. Eu falei, não, tava lá no link do Simpla. Você tem que fazer para garantir o espaço na sala. Exatamente. A galera aqui falou assim, então me coloca na lista de espera. Se sobrar vaga na sala, você me manda o link que eu entro. Eu não sei nem como é que faz isso, eu falei que não ia me comprometer. Como bom advogado, você, né, deu uma boa saída aí. Como é que eu vou me comprometer se eu não sei a metodologia de como isso acontece? Tá. Ó, o pessoal está entrando aí, várias pessoas acessaram. Vou mandar de novo o link aqui da ACE, onde vocês podem buscar aí de maneira gratuita as práticas recomendadas, que elas são utilizadas pelo pessoal aí para trabalhar tanto perícia, orçamentação, nas câmaras de viagem e também no corpo jurídico aí, nacional aí, né? Bom, vamos dar mais um minutinho aqui, né? Para a turma aí, a gente pede o pessoal aí para deixar o microfone desligado. Se alguém estiver com o microfone ligado aí, por favor, desligue. Depois a gente vai abrir aqui determinado momento aqui para as perguntas. O Marlon vai fazer essa moderação e vai nos ajudar, né? Vocês podem também mandar perguntas por escrito aqui no chat. Depois a gente vai passando para os 2 palestrantes do dia aqui. Tá, perfeito. Espera aí só um pouquinho que a pessoa está pedindo uma ajuda aqui, rapidinho aqui, peraí. Tá. Deixa a turma chegando aí. Vamos dar aqui um tempinho aí de... Aproveitando que o Ítalo disse sobre as práticas recomendadas disponíveis lá no site da ACE, eu gosto muito da prática recomendada 25R03, que fala sobre a produtividade, cálculo de produtividade e de perda de produtividade, né? Então, qual é a prática?
Omar. É a 25R03. 25R03. Então, lá fala o que é produtividade, o que é perda de produtividade, os principais fatores que causam essa perda de produtividade, e lista ali uma série de metodologias para calcular os impactos da perda de produtividade, né, no trabalho. E um método que é muito recomendado até em disputas arbitrais e judiciais também, né, que é o Measured Mile, que é aquele comparativo que se faz entre a produtividade durante períodos sem impacto e depois a produtividade nos períodos impactados. Esse é um dos principais métodos aceitos aí mundo afora. Tem vários outros métodos também, né? Mas esse é o mais indicado. Bom, enquanto isso a gente vai aguardando o pessoal entrar, né? Tudo certo aí, Ítalo? Vamos. Mandar um abraço aí pro Renê Rogério, meu amigo lá do Mato Grosso, que acabou de entrar aí no nosso bate-papo aí. Seja bem-vindo aí, Renê. A Domênica Francisco, foi nossa aluna lá na PUC, tá falando lá de Divinópolis. Ah, é? É, rapaz. Ué, Divinópolis, você bacana. sabe, faz Eu tô parte olhando aqui. da grande Bom Despacho, né? Vou mandar um abraço que estão aqui pro pessoal aqui que eu tô vendo que entrou, conhece. O Henrique Jafé, nosso aluno também lá na PUC, no curso de contratos. Ah, bacana. O Rafael também foi meu ex-aluno curta duração lá do IETEC, no curso de. Acho que no de contratos e no de pleitos, ele fez os dois. Deixa eu ver. Quem mais aqui? Ele. É muita gente, o negócio aqui vai. É. O pessoal, Bom, Teófilo Otoni, Campo Grande, Curitiba, BH. Tá também bem. agradecer a presença aí do meu colega de engenharia, de Cefet, o Sérgio Gandini, acabou de acessar aí também. Sérgio está lá na Usimec, lá, acredito que deve estar lá na Grande Ipatinga. Vamos começar então, Marlon? Por gentileza, tome as rédeas aí Vamos. do nosso evento aí. Vai lá. Vamos começar? Vamos, por favor. Vamos. Tá, vamos lá então, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pelo Ítalo, pelo Francisco, né, pela PUC, para moderar este evento aqui, que se chama Reivindicações e Claims em Contratos de Projetos de Engenharia. Né, o que pleitear, o que defender. Estamos vivendo uma situação aí inédita nos últimos tempos, né? Ainda a gente não consegue nem mensurar direito. A gente não sabe nem quanto tempo vai durar isso, né? Então, a gente tem aqui dois experts em contratos de engenharia e construção. Eu vou apresentá-los agora. Aqui temos, então, Francisco Cunha, professor e coordenador na PUC Minas, advogado, mestre em engenharia e gestão de processos e sistemas pelo IETEC, MBA em gestão de negócios com ênfase em administração de compras pelo IETEC, MBA em economia da empresa pela FGV, graduação pela UFRJ. Também tem certificado pela ESA, Escola Superior de Advocacia, e pelo IBDEF, Instituto Brasileiro de Economia e Finanças, como negociador, mediador e conciliador internacional. Também certificado pelo INDG como gestor de resultados. Coordenador e professor de pós-graduação em administração de contratos do IETEC. Coordenador e professor do MBA em gestão de contratos e licitações do IEC PUC Minas. E temos aqui também Ítalo Coutinho, professor e coordenador do curso na PUC Minas, engenheiro de projetos, mestre em administração, especialista em gestão de projetos, responsável por perícias e pleitos na Salito Engenharia e também diretor na ACE. Ele é responsável ele é diretor de eventos para Minas Gerais, Brasília e Nordeste. Bom, eu sou o Marlon Yeire, sou advogado em São Paulo, da Eliel Batista. Também faço parte da ACE, na diretoria para eventos de São Paulo e Rio de Janeiro. Faço parte também, eu sou o head do legal do Grupo Infra 2038, que é um projeto que visa
tem como objetivo colocar o Brasil entre as 20 maiores economias no setor de infraestrutura do Fórum Econômico Mundial em 2038. Então, para isso, a gente tem que aumentar bastante o investimento em infraestrutura no Brasil. Bom, feita esta introdução, eu gostaria de começar, então, o nosso bate-papo aqui com o Francisco Cunha, que vai falar um pouquinho aqui do que está acontecendo agora, de força maior, de teoria da imprevisão, né? Vamos lá, Francisco, eu vou voltar contigo. Obrigado, Marlon. Prazer é todo meu. Boa tarde a todos aí. Aproveitar esse tempo de distanciamento social e reclusão para a gente poder discutir temas da mais alta importância na área contratual. Não sei se todos têm percebido, mas em todos os noticiários que a gente vê na TV, constantemente têm sido entrevistados, em sua grande maioria, profissionais da área da saúde e profissionais da área do direito. Porque para cada notícia, para cada evolução no número de casos, nas atuações dessa determinação do Ministério da Saúde, essa recomendação do Ministério da Saúde de isolamento social, mais medidas o governo vem adotando para tentar minimizar os impactos econômicos disso. E essas medidas naturalmente impactam diretamente nas relações jurídicas e contratuais existentes. Então, tem se falado bastante sobre, e agora, o que eu faço? O meu negócio não consegue andar, eu não consigo oferir receita, o que eu faço com meus impostos, com meus tributos? Eu estou impedido de funcionar por uma determinação pública, que é o que a gente chama de fato do príncipe na teoria da imprevisão. O coronavírus, ele está gerando ele caracteriza-se, esse evento de pandemia pelo coronavírus, como sendo um fato típico da teoria da imprevisão. Então, essa sim, o que eu posso dizer para vocês é que no Brasil, especificamente nos países latinos, essa pandemia caracteriza-se como um fato típico da teoria da imprevisão. E aqui no Brasil, e na maioria dos países de cultura latina, de sistemas jurídicos oriundos do direito romano, direito latino, o pacta sunt servanda, que significa o seguinte, é o princípio contratual de que o contrato ele faz lei entre as partes e por si só deve ser cumprido pelas partes. Ele é uma tese, um princípio básico para que os contratos sejam cumpridos. Ou seja, eu pactuei com alguém, eu me obriguei a fazer alguma coisa, a dar alguma coisa, dar uma contrapartida por alguma coisa para alguém, e esse alguém também se obrigou em outra coisa comigo. Então, o pacta sunt servanda, ele garante que as partes têm que cumprir aquilo que foi combinado. Bom, qual que é o limite absoluto do cumprimento? Aqui no Brasil os efeitos gerados pela teoria da imprevisão por um caso fortuito de força maior ou um caso característico dessa teoria da imprevisão. Então, os contratos eles geram obrigações desde que aquela obrigação contraída não se torne excessivamente onerosa para uma das partes, caracterizada essa onerosidade excessiva por um fato que seja superveniente, ou seja, que aconteça depois da celebração do contrato, que seja imprevisível, de consequências igualmente imprevisíveis e incalculáveis. Então, o coronavírus aqui no Brasil ele tem essa característica. Agora, se a gente estiver falando de contratos internacionais com países de cultura eminentemente saxã, vou dar um exemplo aqui do Reino Unido, da Inglaterra. Na Inglaterra, por exemplo, o pacta sunt servanda ele se sobrepõe ao fato da teoria da imprevisão. As partes elas têm que dar o cumprimento do contrato, independente do que acontece no mundo externo, independente do fato superveniente. Então, isso, via de regra, é uma regra contratual. E o que tem acontecido aqui no Brasil? O que tem acontecido no Brasil são vários e diversos movimentos que têm interferido na execução do contrato e que
impossibilitam as partes de dar aquela contraprestação que ela necessariamente precisaria dar. Então, justamente pensando nisso, o que tem de mais recente em termos de legislação é um projeto de lei que vai entrar em votação, se eu não me engano, ou hoje ou amanhã, no Senado Federal, um projeto de autoria do senador Antônio Anastasia, que altera significativamente as relações contratuais. Então, esse projeto de lei, que é o 1279 de 2020, se eu não me engano, eu vou até pegar o número dele aqui para vocês, é o projeto de lei, guarda um minutinho que eu vou dar o número exato para vocês, é o 1179 de 2020. Ele altera profundamente as relações jurídicas. Primeiro, ele disciplina, por exemplo, que variação cambial, taxa de juros e contraprestação pecuniária que tenha como vinculação moeda estrangeira, que elas não vão se caracterizar como teoria da imprevisão, não vão afetar a obrigação de contraprestação. Ele suspende prazo prescricional sobre questões contratuais. Esse projeto de lei também, ele sugere que algumas ações sejam impedidas de serem adotadas, por exemplo, em contratos de locação, tanto residencial quanto comercial. Ele impede, por exemplo, a distribuição de ações de despejo até o dia 30 de outubro. E por aí vai discorrendo sobre diversas outras situações específicas que impedem a aplicação do princípio da impossibilidade de execução contratual pela teoria da imprevisão. No Código Civil, para quem quiser pesquisar e se inteirar mais, está lá no artigo 393 e no 478. O 478, mais especificamente, ele já discorre sobre a teoria da imprevisão no que diz respeito à aplicação das regras contratuais. Vamos lá. E no que diz respeito aos contratos de engenharia especificamente? Bom, primeira coisa a gente tem um fato que pode ser caracterizado como sendo fato típico da teoria da imprevisão, que pode gerar uma necessidade de revisão contratual. E todo e qualquer pedido de revisão contratual é o que a gente chama de pleito. São os claims comuns na área de engenharia. Mas o que tem que ser observado? Primeira coisa que tem que ser observada é o seguinte: o fato tem que ser superveniente à celebração do contrato, ou seja, tem que vir depois da assinatura do contrato, do início das atividades contratuais, e tem que ter uma relação direta com o impedimento da execução do contrato. Tem que ter... Ficou mudo aí, repete aí, Francisco. Ficou mudo. Perdão. Ficou mudo aí, Francisco. Ficou mudo aí. Repete um pouquinho. Você começou a falar o que impede, aí ficou mudo e agora que voltou. Tá. Para mim aqui o Ítalo sumiu também. Tá mudo também. Agora voltou normal? Voltou? Agora sim. Sim. Legal. Então, vamos lá. Então, o coronavírus, a pandemia do coronavírus, ela tem que gerar uma ação impeditiva, ou tem que impactar na possibilidade de eu cumprir ou não com aquela minha obrigação contratual. Então, tem que haver o nexo causal. Além esse nexo, ele tem que ser provado, ele tem que ser comprovado através de alguma evidência. Então, não basta haver a crise do coronavírus, tem a pandemia, tem a comoção nacional, você tem várias suposições de situações que podem ser impeditivas, mas no contrato, no caso concreto em si, há de se haver o nexo causal e a prova do nexo causal. A gente tem que ter essas duas pontes fechadas. Se não houver o nexo causal e nem a prova do nexo causal, não há de se falar em pleito originado pelos impactos do coronavírus. Então, essa é a primeira ponderação. A segunda ponderação é observar
o tipo de contrato, o mercado em que aquele contrato está inserido. Então, vamos lá, construção. Vamos falar sobre construção de um modo geral. Aqui em Minas Gerais e em vários outros estados, pelo que eu tenho acompanhado, não existe uma determinação legal proibitiva para atividade construtiva. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não existe. O decreto municipal do prefeito que suspendeu os alvarás de funcionamento de algumas empresas, algumas atividades empresariais, não contemplou a atividade da construção civil. Então, a construção civil, via de regra, tem funcionado. Mas, por um outro lado, num primeiro momento, nesse decreto, teve uma dificuldade de entendimento que dizia o seguinte: olha, beleza, a construção civil está continuando. E os insumos para a construção civil? Material de construção, enfim, máquinas, equipamentos, manutenção, como é que ficam esses acessórios? Locação de equipamentos, como é que fica? Isso pode me gerar um impedimento para eu dar prosseguimento ao meu contrato, para eu cumprir com um prazo contratual, ou para eu entregar uma determinada atividade contratual? Aí sim. Por quê? Porque se eu tenho uma atividade que eu consigo comprovar que, em virtude de uma lei específica, de uma legislação de exceção, impossibilita o cumprimento da obrigação, aí eu tenho que gerar evidência e construir do meu claim. Bom, só fazer uma pergunta para o Marlon antes de continuar. Eu estou vendo um tanto de pergunta aqui. Eu vou deixar para responder depois ou eu vou no meio da palestra, vou tentando responder? Francisco, acho que não tem uma regra muito clara aqui, né? Eu acho que se você estiver falando e já puder responder alguma questão, acho que pode ficar à vontade, senão a gente espera para não interromper o seu raciocínio aí, né? Entendi, legal, bacana. Porque tem uma pergunta aqui que é legal. Tá assim, ó. Francisco, excesso de atestados médicos, por exemplo, eu posso utilizar como sendo um fator impeditivo da contraprestação contratual de um fato alheio à minha vontade? Sim, se o atestado médico tiver a CID lá de Covid-19. Se não tiver uma CID determinando que o afastamento daquele funcionário foi por causa da Covid-19, for, por exemplo, por uma influenza, ou por dengue, ou por tendinite, ou por algum outro tipo de agravamento de saúde, aí não há que se falar em teoria da imprevisão, tá? Nesse caso, a gente está tratando a pandemia do coronavírus como sendo um fato característico da impossibilidade de cumprir o contrato. Então, tem que estar evidenciado, tem que haver um nexo causal direto. Eu vou dar um exemplo, que eu tenho um cliente que esse sim, ele está com um fato curioso. É até legal para a gente tratar aqui. Ele é do setor de construção, uma empreiteira, está prestando um serviço, ele tem alocado numa obra 83 funcionários, 83 operários alocados numa obra, só que desses 83, 23 funcionários foram acometidos ou têm suspeita da Covid-19. Não há confirmação, mas tem a suspeita do Covid-19. Então, eles foram afastados do trabalho por conta da Covid-19. Está lá dizendo no afastamento do funcionário, o motivo do afastamento a contração da Covid-19. Então, nesse caso específico, você tem uma grande massa de funcionários, de empregados que não conseguem trabalhar por conta do Covid-19. E o mais legal é que desses funcionários, se eu não me engano, somente 3 apresentaram sintomas, mas por uma questão de precaução foi recomendado o afastamento de todas as pessoas que compartilhavam ali
do mesmo local de trabalho daquela pessoa. Então, todas elas foram afastadas por conta do Covid-19, por causa da suspeita do Covid-19. Não necessariamente as 23 ficaram doentes ou apresentaram sintomas. E mais um detalhe importante: 23, nenhuma delas fez o teste. Nenhuma delas testou efetivamente positivo. Por que não testou positivo? Porque aqui em Minas Gerais, até então, os testes somente estavam sendo aplicados em pacientes em estado em agravamento de sintoma, com recomendação de internação. Então, como esses funcionários tinham sintomas leves, eles foram afastados com a suspeita, mas não confirmado através do exame. Então, você tem aí um impacto real, uma comprovação real, ainda que esses funcionários não tenham ficado doentes, não consiga se confirmar no futuro que eles realmente contraíram a Covid-19, mas o afastamento se deu por causa da pandemia. A gente tem um nexo causal e tem uma comprovação dos atestados médicos. Então, vamos lá. Falando agora, falei da teoria da imprevisão, falei do nexo, da importância do nexo causal, da importância da comprovação. É importante, a primeira coisa, a coisa mais importante hoje é a informação e a veracidade da informação. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Só para vocês terem uma ideia, por conta dessa pandemia, do Covid-19, da terça-feira da semana passada até hoje, a gente está na quinta-feira, ou seja, nós tivemos aí 5 dias, 6 dias úteis completos de expediente legislativo, foram 11 legislações federais, fora as municipais e estaduais, que foram 9 regras legais instituídas para disciplinar o que vai acontecer, o que não vai acontecer com relação às relações contratuais do Covid-19, perdão. Então, só de medida provisória, nós tivemos 10 da semana passada para essa semana. Nós já estamos na medida provisória número 936, começou na 924, que foi um pouquinho antes, foi na segunda-feira. Então, se a gente contabilizar segunda-feira da semana passada até hoje, foram 12. Então, nós temos 12 medidas provisórias, fora as leis que estão para serem votadas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, fora os decretos municipais, fora os decretos estaduais. Então, todos os dias a gente tem de 2 a 3 novas regras legais que a gente tem que analisar e observar. De ontem para hoje já tiveram 3, de anteontem para ontem 2, e assim sucessivamente. Então a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, porque às vezes uma regra de hoje não vai ser a mesma da semana que vem, não se sabe qual que é o limite de atuação ainda, não tem ainda um posicionamento, por exemplo, dos tribunais. Hoje a gente está vivendo muito num ambiente especulativo, porque não deu tempo ainda de se processarem ações no Poder Judiciário que possam dar uma interpretação, uma conformidade ou uma não conformidade do regramento. Então, a gente está vivendo um tempo bastante difícil. E a principal dica e a principal recomendação é a conciliação, é negociar. Talvez a negociação hoje seja a habilidade mais importante que um gestor de contrato tem que ter, porque nem sempre agora uma evidência, a lei, vão ser suficientes para resolver o problema. Então, a palavra de ordem, a palavra agora tem que ser a negociação, tá? Francisco, deixa eu só interromper você rapidinho. Eu vou convidar o pessoal aqui a entrar num link que eu estou escrevendo aqui, para responder uma enquete. Legal. E aí o Ítalo quer utilizar isso depois quando ele for falar. É este link aqui, pessoal.
Bom, por favor, pode continuar. Não, eu já acabei. Agora eu queria convidar o Ítalo para complementar. Francisco. Oi. Francisco, desculpa Oi. aí, mas eu vi que pela velocidade que tá, a gente vai digitando às vezes, mas eu queria te fazer uma pergunta que tu comentou e que eu acho que é extremamente importante. Desculpa falar pelo áudio, Pode mas falar. é o seguinte, como que fica a situação? A gente comentou de um funcionário, de um fornecedor, de um prestador de serviço apresentar um atestado médico caracterizando que seja pelo Covid-19. Ok. Como é que fica um distrato que tenha ocorrido também com a improvisão, com a teoria da improvisão, com o Covid-19, versus o cara apresentando também que ele não tem funcionários em condições de atender naquele prazo? Como é que fica isso? Entendeu? Assim, são duas coisas que estão na mesma base como é que eu posso dizer? Que estão na mesma base, na mesma justificativa, né? Eu estou fazendo um distrato caracterizando a teoria da improvisão pelo Covid-19 e o meu contratante, né, meu contratado, está me dizendo que não tem condições de fazer porque ele também tem uma condição de teoria da improvisão, que é o atestado médico do funcionário dele pelo Covid-19. Como é que isso se encontra lá na frente numa negociação? Pois é. Vamos lá. Então, primeiro eu vou dar o regramento legal, né? Vou falar o que acontece. Bom, se eu tenho lá na verdade, uma resolução contratual em que a parte ela comprova que ela está impedida de executar o contrato porque ela está com seus funcionários todos afastados. Não sei se é isso que eu captei da sua pergunta, mas vamos lá. Ou parte dele, né? Parte deles, mas a parte significativa que impossibilitou a execução do contrato. Confere? Exatamente. O que acontece? Beleza, ele me apresenta atestados. Agora, se com a equipe remanescente ele consegue executar o contrato, a gente não tem a prova de que houve uma coisa que é muito importante para caracterizar a imprevisão, é o impedimento. Ou seja, eu estou impedido, eu não consigo executar. Né? Vamos lá, eu tenho 100 funcionários, tenho 3 afastados, mas por exemplo, dobrando turno, fazendo hora extra, ou estendendo o prazo contratual, eu consigo terminar o trabalho. Então, você não tem aí um fato impeditivo, tem um fator dificultador. Então, são duas coisas diferentes. Quando a gente fala no término do contrato, né, na resolução do contrato por um fato impeditivo, que está caracterizado lá pelo artigo 478 do Código faz esse impedimento. Mas vamos mais adiante. Então, se ambas as partes comprovam que não podem seguir no contrato, nem contratante, nem contratado, como é que faz? O contrato resolve-se e não há aplicação de penalidade, multa rescisória contratual. Aí assim é que se resolve o contrato pelo impedimento. Agora... Desculpa, Francisco, tu falou aí, picou a ligação, eu não ouvi. Tá. Então, picou a tua ligação aí. Sim, eu tenho um impedimento por causa de eu não consigo resolver o contrato, eu não consigo dar continuidade no contrato. Tem um impedimento absoluto pelo Covid-19, caracterizando aqui o Covid-19. Então, o contrato resolve-se pelo impedimento, e essa resolução pelo impedimento, ela exime a parte impedida do pagamento de multa rescisória contratual. Por isso, justamente, que o nome correto é resolução do contrato por fato impeditivo. Não é a rescisão contratual. Não tem penalidade, não vai haver o pagamento de multa por essa interrupção contratual. Aqui, eu fiz uma pergunta também, eu gostaria muito de saber. É porque a gente está prestando serviço em um condomínio e já está finalizando, estava faltando só 2 apartamentos. E eles não estão permitindo que a gente finalize, né, devido a esse fato. Como que a gente resolve essa questão contratual? Porque estava combinado de efetuar essa última parte do pagamento agora no dia 2, né? Seria hoje. Só que como a gente não finalizou e não consegue finalizar, como que pode ser resolvido isso? Pois você não consegue finalizar porque os moradores estão impedindo sua entrada, não estão franqueando sua entrada, é isso? Exatamente, eles não permitem. Não permitem por conta da recomendação de isolamento social. Exatamente. Pois é obra, é isso? Isso, é reforma.
É reforma. Isso está relatado no RDO? Que eles não permitem? É. Sim. Então, a primeira coisa, você tem um nexo causal aí, você tem um Covid e um impedimento, porque a pessoa está em isolamento social e ela naturalmente não vai permitir, não vai franquear a sua entrada lá. Relata isso no RDO para gerar evidência do impedimento. E, dessa maneira, o que você vai fazer? Você vai medir proporcional os seus serviços, não vai medir o proporcional relativo a esses 2 últimos apartamentos e vai receber por aquilo que você executou na medida em que foi possível executar. Então, essa que seria a regra natural do contrato. Nesse caso especificamente, você tem 2 hipóteses. Ou você resolve o contrato e abre mão de executar a reforma nesses 2 apartamentos, que não foi franqueada a sua entrada, ou você suspende o contrato para uma data posterior, onde você vai remobilizar a equipe para poder terminar a reforma que você está impedida de entrar. Mas o que eu quero é receber pelo serviço que já foi feito, né? Porque já está pronto. Esses outros, infelizmente, eles não nos permitem, mas o certo é que a gente receba pelo que já foi feito, né? E eles estão se negando a pagar também. Não, aí não pode se negar a pagar. Aí você vai medir, você vai ter que gerar evidência primeiro que não foi franqueada a sua entrada, que o seu serviço foi concluído parcialmente e você tem o direito de receber pela parcela já entregue, pela parcela já concluída. Isso é incontroverso, isso aí já não tem nem discussão ainda sobre o mérito o que foi executado. Vamos lá. O que foi executado, ou seja, aquilo que foi entregue antes do Covid-19, é incontroverso. Não é atingido pela teoria da imprevisão porque foi executado. Somente aquilo que você não consegue executar para frente, entendeu? Então, eles não têm amparo para se negar a pagar. Não existe amparo. Mas o que eu posso fazer nesse caso, entende? Que eu já não sei o que fazer, porque eu tentei conversar numa boa, né? E eles estão se negando. Assim, eu vejo até um pouco de falta de caráter mesmo, no sentido, porque a gente já fez o serviço. Esse é um problemão que a gente vai enfrentar agora. Qual que é o grande problema hoje? Muita gente vai se calçar na teoria da imprevisão do coronavírus para tentar não dar cumprimento no contrato, ainda que ele tenha condições de cumprir. Ele simplesmente vai querer empurrar um pagamento, deixar de pagar, deixar de executar, ainda que ele tenha condições de executar, eles vão querer utilizar esse argumento para não cumprir o contrato. Inclusive, é uma coisa interessante que no projeto de lei que eu falei para vocês, que é o 1179, que é que está em tramitação, em votação lá no Senado Federal, nesse projeto de lei, eles, inclusive, incluem um marco interruptivo. Eles colocam o seguinte, que os efeitos da aplicação da teoria de previsão nos termos da futura lei vai ser o dia 20, para eventos posteriores ao dia 20 de março. Por que eles colocaram dia 20 de março? Porque o dia 20 de março de 2020 foi o dia da decretação do estado de calamidade pública. Então, tudo aquilo que aconteceu antes do dia 20 de março não estava sob situação de calamidade. Agora, depois do dia 20 de março, você tem aí a situação de calamidade pública causada pelo Covid-19. Então, eles estão tentando criar justamente uma regra para dizer o seguinte, olha, aquilo que aconteceu antes não tem que se falar em teoria da imprevisão. Quer ver um outro exemplo? Os bancos. A Febraban se reuniu no dia 18 de março, foi a reunião da Febraban. Logo do início das recomendações do Ministério da Saúde por isolamento social, 2 dias antes da maior parte dos decretos municipais e estaduais que impediram o funcionamento do comércio. A Febraban se reuniu com várias instituições financeiras e 5 delas, as 5 maiores, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, a outra esqueci, Itaú, e o Itaú. As 5 maiores, eles se comprometeram a prorrogar o vencimento dos contratos de crédito
dos seus clientes. Aí elencaram lá uma série de hipóteses de contratos de crédito, desde que os clientes estivessem em situação regular, em dia, com seus compromissos. Por que eles fizeram isso? Eles não fizeram isso porque eles são bonzinhos. Porque, analisando a teoria da imprevisão e analisando o Código Civil, eles somente entendem que o impacto do coronavírus acontece depois do dia 18, que foi o dia da reunião. Então, se depois do dia 18 de março você tiver impedido de pagar, mas você está em dia antes do dia 18 de março, significa que o impacto gerado seria em decorrência do coronavírus, em decorrência da pandemia. Agora, se eu já... Francisco, seu microfone ficou mudo. Ainda está mudo. Agora, tá me ouvindo? Ok. Correta. A teoria de coronavírus do dia 18 para frente, que foi do dia do anúncio, do início do isolamento social, em que dali para frente pode-se sugerir que haja algum tipo de prejuízo para uma das partes. Agora, aqueles clientes que já estavam devedores antes do dia 18, para eles não foi o coronavírus o fator impeditivo do pagamento dos contratos de crédito. Foi sim um outro motivo anterior que não é da teoria da imprevisão. Teoricamente, não seria da teoria da imprevisão. Então, é isso que é o critério, né? Então, eu estou dizendo tudo isso para reforçar a tese. Eu não sei quem foi que me perguntou sobre a questão da reforma dos apartamentos, que aquilo que já foi executado é incontroverso. Aquilo ali você não tem que se aplicar a teoria da imprevisão. Então, o que você deveria fazer? Vamos lá. Primeira coisa, notificar. Notifica, concede o prazo para efetuar o pagamento. Aí você vai determinar e estabelecer um prazo. A pessoa, ele se recusando a pagar aquilo que já foi executado, que teoricamente não há que se falar em teoria da imprevisão, porque já foi franqueada a entrada, já foi consumido o recurso, você já executou. Aí você emite a nota fiscal, fatura, se ele não pagar a nota fiscal, manda para protesto e executa a dívida. Não tem muito que se fazer. Agora, se já esgotou a esfera negocial, agora notifica, concede um prazo, não deu o prazo, emite a nota. E a minha recomendação como os cartórios estão fechados, emite a nota já em cobrança de carteira bancária e deixa seguir o fluxo de cobrança normal, o fluxo de execução de cobrança normal. Francisco, vamos passar então agora a palavra para o Ítalo, que ele também tem bastante coisa legal para falar. E aí ia pedir para você aproveitar e dar uma olhadinha nas questões e já depois se preparar para respondê-las enquanto o Ítalo faz a apresentação dele. Legal. Bom, muito obrigado, muito esclarecedor, Francisco. Obrigado. Bom, chamamos agora, então, o Ítalo. Por favor, Ítalo. Então, vamos lá. Boa tarde aí a todos, obrigado aí pela explanação fantástica aí do professor Francisco, né, do advogado Francisco Cunha, um parceirão nosso aqui em diversas investidas aqui na área de contratos e na área de educação aqui em Belo Horizonte. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma pontuação como engenheiro, como gestor de projetos, como uma pessoa que está preocupada
com o andamento do empreendimento, da montagem eletromecânica, do projeto de construção, daquele trabalho pericial que se iniciou. Enfim, é essa a visão que eu quero trazer para a nossa discussão aqui. Eu vou solicitar mais uma vez aqui, enquanto eu inicio minha fala, vocês, por gentileza, quem ainda não entrou aqui nesse site aí no PMKB, eu mandei o link novamente aí no chat, só para a gente fazer um apanhado rápido aqui de algumas questões aí que tem a ver com o plano de contingência. Bom, qualquer norma de gerenciamento de projetos que você busca, qualquer uma delas vai falar em plano de contingência. Se você pegar uma boa prática da Dupont, que depois isso daí virou lá na frente o front-end loading, ele vai falar de que é importante no seu planejamento, no seu gerenciamento, você ter um plano de contingência. Se você pegar o PMBOK, ele vai falar em contingenciar e até ter dinheiro, né, para poder aplicar nesse momento aí da necessidade dessa contingência. Então, as perguntas que estão lá na enquete desse site, justamente elas têm a ver aí com essa questão aí de contingência. Bom, eu vou pegar aqui um apanhado, números percentuais aqui, ok? Do que vocês já responderam até esse momento. O que a gente tem percebido é que o impacto foi tão grande de toda a cadeia produtiva, né, que a gente não esperava isso tudo, né, isso tudo acontecer. E aí acabou que nós ficamos, né, pegos aí de surpresa e situações diversas aí nos impediram aí de que a gente continuar o nosso projeto. Eu vou trazer um exemplo simples aqui. Eu tenho um amigo, eu nem sabia que ele tinha 61 anos de idade, um cara muito trabalhador, muito determinado, né, conhecido aí de diversos colegas que estão aqui hoje conversando conosco, e ele foi impedido de voltar para a obra, porque a regra era que nenhum funcionário, seja de contratado ou de contratante, não poderia voltar para a obra se estivesse aí na faixa de risco, né? Seja por questões de saúde, seja por questões de idade. E ele teve que se afastar do projeto dele, ele estava conduzindo um projeto numa empresa siderúrgica no Rio, no estado do Rio de Janeiro, um projeto grande, um projeto vultuoso, nós estamos falando aí de projeto de 200 milhões de reais, e ele teve que voltar para casa em Belo Horizonte e de Belo Horizonte ele acompanhar esse projeto. Isso vai causar um certo prejuízo? Vai. Se ele não tiver um braço direito no dia a dia lá da obra dele, alguém que esteja alinhado com ele, com o trabalho dele, ele vai ter dificuldade. Tá bom, professor Ítalo, tá bom, engenheiro Ítalo, mas a gente fala tanto em sala de aula, a gente fala tanto no dia a dia dos projetos, que a gente sempre tem que pensar no plano B. Temos, mas a gente sabe que, na realidade, na prática, o gestor de projetos ele acaba absorvendo muitas funções e acabando aí, né, centralizando. Bom, deixa eu falar aqui rapidamente da enquete, para a gente entrar em outros aspectos aqui importantes aí, em se falando aí de pleito em projetos de engenharia. Bom, nós estamos falando aqui, ao se pensar o planejamento dos seus projetos, a sua empresa estabelece plano de contingência? 47% responderam que sim, mas que não esperavam um impacto tão grande como está acontecendo aí com o Covid-19. 37% diz que não, e estamos despreparados para os impactos do Covid-19. Então, vocês podem ver aí, né, uma dualidade aí, como que mesmo a resposta do sim, estando preparado, aí, mas tendo plano de contingência, mas não esperava a grandiosidade aí do impacto de todo esse evento aí, dessa pandemia que nós estamos vivendo. Bom, voltando aqui sobre o Ítalo, gestor de projetos. Veja bem, eu tenho uma equipe que está liberada para trabalhar, porém, me faltam insumos, me falta alimento, porque às vezes o restaurante de onde eu comprava, a prefeitura lá do município, do lado de que eu comprava, com quem eu tinha um contrato, parou de produzir alimento. Isso aí vai gerar um custo extra, porque eu vou ter depois que buscar esse alimento em outro local, que ele pode ser um valor acima daquilo que eu havia negociado inicialmente. Então, a gente tem que registrar isso aí, né? Um ponto muito importante aí que o professor Francisco falou foi a questão de relatório diário de obra. A gente trabalha com uma solução de relatório diário de obra que é até offline, ou seja, eu posso ter isso em qualquer lugar aí, né? Fazer o relatório de obra em qualquer lugar, se não tiver internet, e isso facilita muito. Vou mandar o link aí para vocês poderem conhecer, é uma solução barata, simples, eficaz, que a gente tem utilizado aqui nos nossos projetos, junto com os nossos projetos, nossos clientes. Então, primeiro ponto, registrar tudo. É muito importante registrar, não deixar passar nada, deixar bastante claro
tudo que está acontecendo dia a dia, principalmente para essas questões aí do que a gente tem encontrado, né, a partir do marco do decreto aí, né, da medida da MP que foi lançada a partir de 20 de março. Então, não deixar de registrar nada. Outro aspecto, precisou abandonar a obra, precisou realmente deixar para trás o seu canteiro de obras, registrar como você deixou. Porque se você volta e, por acaso, aquele que deveria ter feito a segurança do canteiro esqueceu de fazer uma vigilância e aconteceu um vandalismo, aconteceu uma depredação, aconteceu um roubo, você tem tudo elucidado. É óbvio que você precisa fazer um levantamento fotográfico. Se você já faz seu RDO, naturalmente você já faz esse tipo de acompanhamento, mas você vai ter que fazer isso mais detalhado. Você vai fazer um relatório fotográfico, você vai chamar o fiscal do seu contrato, percorrer a obra junto com ele e aí avaliar o que está acontecendo. Avaliar tudo, como você está entregando a sua obra, que você vai ter que talvez desmobilizar naquele momento, porque não vai ter condições de avançar por algum motivo. Então isso daí também é um registro que precisa ser feito. Ok, o fiscal da obra ele tem mais de 60 anos, ele está afastado da obra. Então, você vai ter que buscar alguém que se responsabiliza ou duas testemunhas, que aí você vai buscar no jurídico da sua empresa para caracterizar bem quem são essas testemunhas, para ir até a sua obra, o seu empreendimento, né, e levantar ali o estado que você está deixando aquele empreendimento, porque quando você voltar, você no mínimo espere que aquilo tudo esteja naquelas condições. Bom, essa semana, conversando com um colega que está lá no Pará, trabalhando com mapeamento ambiental, um projeto aí de valor aí considerável, e ele teve que fazer um fechamento, né, um fechamento até aquele momento ali, do que dava para faturar. Ele vai ter que desmobilizar, voltar com a equipe dele para o Sudeste, depois vai ter que mobilizar novamente. E nós sabemos que verba de mobilização e desmobilização, em tese, a gente só tem ela uma vez. Então, isso vai ter que ser muito bem negociado, muito bem explicado, muito bem registrado entre contratante e contratado, para depois, se no futuro houver necessidade de um pleito, que isso tenha condições saudáveis de que isso possa ser negociado. Eu costumo dizer que quem ganha geralmente é quem está organizado documental, quem está com embasamento legal, embasamento de documentos, de registros. Então, é importante ter todo esse cuidado. Não basta apenas a gente comunicar através de um e-mail. É importante você ter isso, talvez, através de uma ata, uma reunião, algo validado. Né, os nossos colegas advogados estão conosco aqui na apresentação, o Marlon e o Francisco, eles sabem da importância disso. Não é apenas receber um ok do outro lado, né, uma resposta do e-mail, ok, que vai dar sustentação para que depois, no futuro, você venha a cobrar algo que você tenha direito. Bom, tem algo que nós não estamos falando tão diretamente. O Francisco trouxe um exemplo aí de uma obra que tinha 83 pessoas e 23 foram acometidas pelo coronavírus. Então, a nossa produtividade vai cair. Daqui a pouco, nós vamos ter um fato aí que, pela falta de pessoas na obra, seja porque eles estão em grupo de risco e estão impossibilitados de trabalhar, pelo fato do próprio coronavírus ter causado aí um mal-estar muito grande em pessoas que não estão conseguindo ir trabalhar, estão de atestado médico. Por isso, nós precisamos importância aí da gente ter uma prática recomendada da ACE. Eu vou repetir aqui o site da ACE e vou repetir também que o Marco Antônio perguntou mais cedo aí, é a 25R03, que ela fala sobre produtividade. O Marlon explicou um pouco sobre ela no início aí do nosso bate-papo. Então é muito, muito fundamental aí que a gente tenha contato com essa documentação, entenda, a gente se coloca à disposição, a ACE Brasil se coloca à disposição para ser um hub aí de informação, de troca de ideias, para que vocês possam, né, ter boas referências aí para trabalhar essas questões aí nos contratos de vocês. Bom, outro ponto também que eu queria trazer para vocês aqui é como que a gente vai tratar esse pleito, né? Como que eu vou mostrar as condições que foram inicialmente contratadas, as condições que estavam até 19 de março e as condições que se colocaram após essa data aí do 20 de março. Então, o IBAP, aqui de Minas, começou um trabalho muito bacana, uma norma aí voltada aí para avaliação de desequilíbrio
econômico-financeiro, de projetos de engenharia, tem foco em projetos de engenharia, que é um documento muito utilizado também nas arbitragens e também no judicial. Então, eu coloquei um link aí para vocês. Esse trabalho começou aqui em Minas em 2011, depois ele foi para o IBAP Nacional em 2013 e está disponível aí para todos aí poderem conhecer esses documentos. Nós estamos colocando essa documentação aí para vocês, mas nada impede depois, se vocês precisarem, podem, vocês têm os nossos contatos aí, a gente se coloca à disposição aí para ajudá-los. Bom, essa semana surgiu uma situação aqui, o seguinte, nós fomos chamados aqui para fazer uma perícia, aconteceu um evento aqui, numa rua aqui no bairro Sion, em Belo Horizonte, e o pessoal do condomínio não nos permitiu entrar naquela perícia. Ok. Então, a gente foi solicitado para fazer esse trabalho, não nos permitiram. Nós, através de outras ferramentas, como câmera 360, drone, a gente foi lá, levantou as informações daquilo que nos interessava, preservando a qualidade das informações, preservando a privacidade das pessoas, realizamos o nosso laudo e vamos entregar para o cliente na próxima semana. Então, assim, é importante tentar negociar, é importante buscar a mesa de negociação, e quando realmente chegar no limite, buscar alternativas, buscar soluções que causem o mínimo impacto aí, né, de qualquer tipo de constrangimento e qualquer tipo de problema. Agora, falando do ponto de vista da contratante, a gente sabe que as grandes contratantes são empresas vultuosas. Tem um colega aí que está com o papagaio ligado, se puder desligar, por favor. Então, a gente sabe como que essas empresas são muito grandes, né? E a gente sabe que, às vezes, as tomadas de decisão dentro dessas empresas são lentas. Então, eu vou dizer claramente, uma grande mineração, para você encontrar pessoas nesse momento aí lá dentro, para poder resolver os seus problemas de contrato, agora a coisa vai ficar muito limitada, porque está todo mundo de home office, como a maioria dessas pessoas estão. Então, qual que é a minha sugestão como contratante, né? Se eu estivesse contratando essas pessoas? Abrir o canal de comunicação, porém, sempre buscando apoio e respaldo no comitê de crise que essas empresas todas criaram. Todas essas empresas criaram um comitê de crise. A empresa contratante de certo vulto que ainda não tem o seu comitê de crise, ela já está atrasada. Ela precisa construir um comitê de crise para poder avaliar tudo o que está acontecendo e justamente se precaver de pleitos futuros. Eu sempre penso o seguinte, se deve, tem que pagar. Agora, eu como contratado, eu não vou forçar uma situação para receber algo de má fé. E, infelizmente, nós encontramos pessoas e pessoas, empresas e empresas. Então, como contratante, esse comitê de crise, ele tem que ter um tópico lá chamado anti-claim. Né? Ou em outras linhas. Em outras palavras, perdão. Um grupo de trabalho que venha avaliar, principalmente nos grandes contratos, são aqueles que vão ter maior impacto aí, até maior impacto financeiro, o que pode acontecer, o que vai ser solicitado aí de pleitos devido a toda essa situação. Por quê? Haverão situações que é devido pagar, haverão situações que vão ser construídas. Eu não estou falando isso não é porque eu sou brasileiro e a gente está se deparando com a corrupção em vários lugares aí. Não, qualquer lugar do mundo, infelizmente, vai ter gente tentando se aproveitar dessa situação que se estabeleceu. Então, vai ter gente tentando se aproveitar, vai construir pleitos, né, que não existiram, e haverão também situações aí que a gente precisa ter, tanto contratante quanto contratado, para, da forma mais rápida e mais pragmática, resolver essas questões. Bom, voltando à questão técnica, né? Eu sou engenheiro, então eu vou me focar aqui nas questões técnicas. Existem trabalhos, vamos pegar aqui uma base civil que foi construída, ela precisa ter uma avaliação lá tecnológica, um ensaio tecnológico. Isso não pode ser impeditivo de realizar esse trabalho, porque depois eu vou precisar dessa informação para validar aquela construção, ok? Uma pintura que estava sendo realizada, ela tem um prazo para ter uma cura lá na montagem eletromecânica. Eu preciso também não perder esse time aí, então negociar isso com a minha contratante para que esse trabalho não se perca.
a proteção dos equipamentos que, porventura, eles vão ficar parados agora, nesse momento, né? Proteção que eu falo, tanto elétrica... Voltou aí, Marlon? Só faz um joinha. Opa, voltou. Esse negócio ficou doido aqui. De vez em quando ele trava. Vamos lá. Repete aí. Tu falou até elétrica. De elétrica para frente ninguém ouviu nada. Sim. Proteções mecânicas. Você tem lá uma célula de flotação que você faz um travamento dela para ela não desalinhar ali naquele equipamento. Você tem ali um redutor que você faz um travamento dele para guardá-lo. Você tem equipamentos elétricos que ficam estocados para serem montados, como motores elétricos, por exemplo. Então, é importante também a gente ter esse cuidado aí, de ter alguém lá no almoxarifado para preservar esses materiais. Existem materiais que vão vencer na hora de voltar os projetos. Alguém vai ter que acompanhar isso daí, né? Então, assim, é uma série de questões aí que são muito importantes, que a gente precisa ter um cuidado. O que eu digo é o seguinte: eu tenho falado com todo mundo aqui que tem nos procurado, a gente tem buscado negociar, conversar, em cima de todos os mapeamentos que a gente faz, por mais experiência que a gente tem, que a gente ajuda aqui os nossos clientes, os nossos parceiros, sempre tem algum fato novo que acaba passando batido, né? Aquela velha brincadeira lá da menina que trabalhava com a faxina, passou do lado lá da pasta de dente e falou para abrir lá o buraco lá para sair mais pasta de dente, para abrir mais, para vender mais pasta de dente. Então, o que é que eu não estou pensando fora da caixa nesse momento para mapear todas as questões do meu contrato? Aqueles contratos que vão dar andamento, eles podem ser prejudicados por uma cadeia de fornecedores. Isso cabe um pleito? Isso cabe uma negociação? Registrar. Existem contratos que vão ter que ser paralisados, não tem condição de seguir adiante. Está faltando material. Houve uma ordem governamental, municipal, estadual, para parar ali aquele setor, o andamento daqueles trabalhos. Existem situações, a gente vê isso muito nos condomínios, que as pessoas estão impedindo, como aconteceu conosco, aconteceu, acho que é com a Lídia, ela está com uma obra aí que ficou parada, até onde você tinha que receber, Lídia, fantástico, você vai fazer um apontamento e vai buscar receber aquilo, porque você precisa fazer caixa agora. De agora em diante, vocês vão ter que negociar como vai ser o término desse contrato. Então, buscar negociação, buscar registrar, não cair naquela situação assim, não, a gente não vai esquecer disso. Isso é óbvio e ululante, né? A gente jamais vai esquecer essa situação. Não, registrar tudo, buscar formalidade nesses registros, isso é muito importante também, porque se você não tem formalidade nesse momento, daqui 1 mês, 2 meses, 4 meses, quando você vem a discutir isso, pode ser que aquela pessoa que estava como seu fiscal de contrato não está mais. Eu digo isso tanto para as contratantes que estão aqui representadas, quanto para os contratados também. E, por fim, né, para que a gente possa abrir aí para as perguntas, aí, tanto para o Francisco quanto para mim aqui, a gente também lembrar que nada melhor do que uma boa negociação. Estamos todos no mesmo barco. Se furar o barco do lado do seu barco, vai me afetar aqui também. Então, não deixar de conversar, da gente ter uma aproximação, tá bom? Marlon, passa a bola para você, meu amigo. Ítalo, muito boa explicação, viu? Você disse e falou tudo mesmo. Acho que o segredo é a negociação, né? Que se formos levar todos aí a ferro e fogo as cláusulas de força maior, caso fortuito ou onerosidade excessiva, vamos acabar todos judicializando os projetos, né? Vai parar tudo, vai rescindir tudo e vai brigar ou em arbitragem ou no judiciário, né? E ninguém vai querer isso, né? Então, acho que o negócio é negociar, mas não podemos esquecer de documentar tudo, né? Fazer os registros do que ficou parado, de todos os custos que foram incorridos, né, das ordens que foram dadas, porque, eventualmente, se a negociação não evoluir bem, você tem a prova para fazer lá no seu processo, né? Bom, Francisco, então a gente tem bastante pergunta aqui, né? Eu passei elas aqui no... Eu vi. Eu não sei nem por onde eu começar.
que eu vi que tem muita pergunta. Você quer fazer um filtro e passar para mim, ou você quer que eu selecione aqui aleatoriamente e vou perguntando? E vou respondendo. Acho que a gente pode começar lá do começo e passando as perguntas que não foram respondidas, né? Tem algumas, acho que são mais rápidas e outras a gente pode parar um pouquinho mais. O Ítalo também fica à vontade, tá, Ítalo? Quando você quiser se juntar aqui. Bom, Cleverson perguntou sobre os conflitos de competência municipal, estadual e federal, quando você estava falando dos decretos, né? Isso. Conflito de competência. Vamos lá. Depende da matéria, né? Mas, via de regra, o federal vai sobrepor ao estadual, que sobrepõe ao municipal, dependendo da matéria. Se for matéria geral, é sempre do federal para o municipal. Se for matéria especial, específica, aí é o contrário. Vai do municipal, revogando o estadual e o federal. Então, o que acontece? Decreto de... Vamos lá, tem uma tese jurídica tributária que posterga o pagamento do vencimento de todos os tributos estaduais. Isso é uma portaria da Receita Federal, por exemplo. Impostos federais, no caso, a decretação de estado de calamidade. Então, decretou calamidade pública pelo governo federal, independente se foi decretada na esfera municipal ou na esfera estadual, vai aplicar a portaria da Receita Federal, porque é uma norma geral. Agora, vou tratar, por exemplo, o caso daqui de Belo Horizonte, o decreto do prefeito que suspende os alvarás de funcionamento do comércio. Foi exatamente o que aconteceu em Belo Horizonte. Belo Horizonte, o decreto daqui, ele é diferente da maioria dos outros municípios. Aqui não houve a suspensão da atividade comercial por si só, de forma geral. Houve sim um decreto do prefeito que suspendeu pelo prazo indeterminado os alvarás de funcionamento. Então, a concessão de alvará de funcionamento é competência do município. Então, não adianta ter um decreto federal, por exemplo, da Presidência da República, dizendo que todas as atividades comerciais devem ser estabelecidas, sendo que a competência para concessão de alvará é do município. Então, nesse caso, se houver conflito, vai prevalecer o decreto municipal, porque é o município que tem competência para tratar de alvará, não é o governo federal. Não sei se eu fui claro. Então, quando a matéria é específica, vai prevalecer o específico, né? Do menor para o maior, do município para o governo federal. Quando a matéria é geral, o federal ele vai revogando os demais decretos. Certo, muito claro, Francisco. Eu vou aproveitar aqui e pedir para o pessoal depois, eu vou colocar um link aqui para o pessoal que quiser responder sobre o nosso webinar de hoje, tá? Vou deixar as impressões de vocês lá. Bom, voltando aqui, teve outra questão do Alexandre também, perguntando se aquele decreto que você mencionou é da Prefeitura de Belo Horizonte ou se é do Estado de Minas Gerais. Qual deles? Se for o decreto da suspensão dos alvarás, é da Prefeitura. O decreto estadual, ele é só de calamidade. Acho que é o estadual que ele estava perguntando, então, né? Não tem nenhum decreto, por exemplo, estadual, que determine o isolamento social. Aqui em Minas Gerais não tem nem federal também não, tá? Só para deixar muito claro, uma coisa que muita gente me pergunta, mas nós estamos em situação de isolamento social por força de lei. Uma coisa importante que se estabeleceu, não existe hoje nenhuma legislação que determine isolamento social, não, tá? O isolamento social é uma recomendação do Ministério da Saúde. Então, um exemplo para vocês. Tá. Francisco, ficou um pouco mudo aqui, mas o Alexandre disse que é o decreto que fala da liberação da construção civil. Não tem decreto. Não existe. Aí é que está. Peraí, só um minutinho, Francisco. Peraí, só um pouquinho, por favor. Josiane, fecha o seu som aí, que está gerando ruído aqui, por favor. Muito obrigado, Josiane.
Vai lá, Francisco, repete aí, porque... Não tem decreto, aí é que tá. Não tem nenhum decreto que autorize a construção civil a funcionar. O que existe é o contrário, não existe proibição à atividade de construção civil. O que tem que haver, em termos de legislação, é uma legislação proibitiva. Não tem que ter nenhum decreto que permita, tá? Então não existe nenhuma legislação que proíba, que permita, e nem tampouco uma que proíba. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, até onde eu conheço, até onde eu tenho acompanhado. Agora, só para você ter uma ideia da questão do isolamento social, Belo Horizonte continua com o comércio em Belo Horizonte continua com as atividades suspensas. Ou seja, é uma medida para tentar contornar ou gerar o isolamento social. Mas não existe, por exemplo, nenhuma lei marcial, somente através do estado de defesa, que ainda não foi decretado, que proíba a circulação de pessoas. Então, eu, por exemplo, eu não posso ser preso se eu estiver na rua transitando contrariamente às recomendações do Ministério da Saúde. Não existe uma legislação que proíba a circulação de pessoas. O que existe é uma legislação, hoje, por exemplo, são decretos municipais que limitam o funcionamento de comércio e que limitam o trânsito de vias urbanas. Agora, a circulação de pessoas, ainda não temos ainda nada que fale sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Minas Gerais, a gente tem, hoje foi publicado um decreto na prefeitura de Sete Lagoas, autorizando o comércio a voltar a funcionar. Tá? Lá não teve suspensão de alvará, teve a proibição de abertura e fechamento pelo Código de Posturas. Então lá o comércio funciona. Aqui em Belo Horizonte não funciona. São duas cidades vizinhas, mas com regras diferentes. Entendido, Francisco. Muito boa a resposta. Queria fazer uma pergunta aqui para o André. Então, eu vou repassar uma pergunta para o Ítalo, feita pelo André. Ok. O que fazer com clientes que se negam a assinar RDOs? Essa pergunta é ótima. Rapaz, a gente vivencia muito isso, né? Hoje eu sou mais um burocrata, eu já fui mais de obra mesmo, de estar lá no dia a dia, mas era um desafio muito grande que a gente tinha, né, Francisco? E assim, poxa, se as regras foram estabelecidas lá atrás, você tem um contrato, o contrato fala que tem que fazer RDO, se eu estou fazendo um RDO no modelo do contratante, né, e aí o fiscal vai e se nega a assinar, não concorda, poxa, tem alguma coisa errada, não tem, pessoal? Porque, vejam bem, primeiro ponto, se eu contratado, eu estou ali registrando no RDO o que realmente está acontecendo no projeto, o log ali daquele dia, todas as atividades, material e pessoal empregado, as dificuldades que aconteceram, se eu estou relatando, se eu estou informando, né, que é o que se espera de um documento como esse, que é fotografar e registrar a realidade, por que que eu tenho uma situação onde o fiscal, o contratante, ele está se negando a assinar o RDO? Bom, vamos lá, vamos imaginar que a minha interpretação daquele fato é diferente da interpretação do fiscal. Perfeito. Ele tem lá todo bom documento de RDO, todo RDO que zela pelo seu objetivo, ele tem um espaço lá dos comentários da contratante, dos comentários da fiscalização. Então, ele vai fazer o uso desse espaço, desse documento, e vai, né, fazer as suas considerações ali. Olha, você relatou aí que o caminhão foi estacionado em local indevido, que impossibilitou da chegada do guindaste para fazer o trabalho. Porém, nós temos aqui registrado aqui que esse guindaste ele chegou às 16 horas, o horário de trabalho acabava até 17h30 e que o caminhão saiu de lá às 16h30, que entre 16h30 e 17h30 você tinha 1 hora para movimentar o seu guindaste, que seria mais do que suficiente. Então, questão aí de relatar. Bom, vamos imaginar que ainda continua ainda com uma negativa, uma situação onde que realmente o fiscal não queira assinar o RDO. Qual que é a minha primeira sugestão?
informar no RDO que naquele dia o fiscal, o senhor fulano de tal, CREA número tal, se negou a assinar o RDO. E copiar isso para Deus, todo mundo, Papai do Céu, o coelhinho da Páscoa, e deixa o pau quebrado, como se diz, deixa arder. Bom, outra situação que também funciona. Chama duas pessoas que não são da sua obra, que não tem conflito de interesse, e pede ali para registrar, pede ali para poder testemunhar que aquele RDO, que aquele documento foi escrito, que foi daquele dia ali da obra, que aquela fotografia corresponde àquele dia da obra, que aquela quantidade de pessoas realmente está validado, porque se no futuro você, né, tiver que informar isso daí, você tem lá as duas testemunhas aí para poder demonstrar essa situação. É chato? É complicado? Cria um ranço? Cria um atrito? Cria. É chato. O camarada vai ficar com o nariz torcido a hora que você copiar o chefe dele e mostrando lá aquele tipo de animosidade, né, que ele está gerando. Mas eu estou ali para defender o contrato. O contrato ele é feito para atender a contratante e a contratada, até onde eu sei. Como engenheiro, eu não sou especialista em contrato do ponto de vista legal, mas até onde eu sei, ele tem a sua função de atender a contratante, a contratada, e que tem equilíbrio entre as partes. Então, não há por que reclamar e gerar todo esse conflito aí. Beleza, Marlon? Ítalo, mais uma pergunta aqui para você, aproveitando, ó, é do Felipe. Estamos na iminência de uma desmobilização em função do não faturamento, e isso causaria um impacto significativo para as partes. Nesse momento de paralisação, suspensão de contratos e atividades em virtude de pandemia, cabe a proposição de ajuste de escopo contratuais para assegurar o mínimo de faturamento e, por conseguinte, funcionamento das contratadas? Muito boa pergunta aí, Felipe. Bom, vejam bem, contratos, eles têm ali um de desempenho que você tem que entregar, né? Todo bom contrato você vai ter ali uma cláusula, uma situação, um anexo daquilo que você tem que entregar e as condições também que a sua contratante também, ela precisa deixar frente de trabalho para você. Então, primeiro ponto, o que eu tenho de frente de trabalho aqui que eu consigo fazer que tem menos impacto com essa condição aí, com essa condição da pandemia do Covid-19. Então, é o primeiro ponto aí que a gente tem que avaliar. Dar frente de trabalho para a contratada de forma que ela consiga performar. Por quê? A contratada, a maioria das contratadas com as quais a gente lida no Brasil, esse pessoal não tem caixa para ficar bancando projetos dos seus contratantes. Não tem. Ela vende o almoço para pagar a janta. Né? A gente sabe dessa dura realidade aí. Esses grandes projetos aí são buscados financiamentos. O camarada não tem dinheiro em caixa. Né? Antes dessa confusão toda aí desse Covid-19, uma mineradora aqui próxima da gente mandou um documento, uma declaração, que iria pagar só com 120 dias devido à crise, problemas e tudo. Então, essas empresas buscam dinheiro no mercado para realizarem os projetos. Se você não está dando frente de trabalho, não negocia atividades que são possíveis, então, infelizmente, você vai matar o seu fornecedor. Voltando à pergunta, especificamente a pergunta do Felipe, marcar tudo que já tem um avanço, um ponto importante também, eu esqueci de falar isso na minha fala lá atrás, deixar bastante claro quantos por cento que você avançou de determinada atividade, de determinada frente de trabalho. Engenharia, isso é muito complicado, né? Porque eu posso abrir aqui um desenho aqui no AutoCAD, no Revit, um trabalho aqui de 3D, apenas pelo fato de abrir quantos por cento que eu avancei. Porque tem algumas atividades, alguns trabalhos que você só chega no 0% e no 100%. Não tem como você ter um critério de avançou 25%, 50%, 75%, 100%. Então, é importante registrar isso, buscar um acordo entre as partes. Tem uma situação aqui, um trabalho que nós estamos fazendo, onde que a gente... O seguinte, a gente tinha 4 medições. Diante da situação da pandemia, do Covid-19, nós pedimos para que a gente mudasse para 10 medições. Por quê? Mesmo que eu recebesse picadinho, eu estava recebendo, colocando dinheiro dentro da empresa, pagando as minhas obrigações, obviamente entregando picadinho também o que dá para fazer, né, o que dá para ser feito aí para o meu cliente lá. Tá bom? Espero ter respondido o colega Felipe aí.
Bom, gente, a gente está quase chegando próximo ao fim do nosso evento de hoje. Eu vou passar mais uma pergunta aqui para o Francisco, né? Continuando aquele caso das obras do condomínio. Então, nesse caso, sugere-se alguma ação de cunho jurídico, uma notificação judicial, uma emissão de notificação, uma carta de notificação pela empresa, para apresentar, por exemplo, o boletim de medição ou a nota fiscal de cobrança pelos serviços prestados? E, Francisco, seu microfone está no mudo. Sim, você lembra que eu respondi isso lá atrás. Nesse caso, o que tem que ser feito é notificar, conceder um prazo para pagamento. Se não for pago, se o cliente não pagar naquele prazo da notificação, emite nota fiscal com a respectiva cobrança bancária. Como os cartórios estão fechados, em sua grande maioria, no território nacional, aqui em Minas, por exemplo, eles estão todos fechados, só estão funcionando os cartórios de registro de pessoa, registro natural de pessoas físicas, para emissão de, mesmo assim, regime de plantão, para emissão de certidão de nascimento, perdão, certidão de nascimento e certidão de óbito, o ideal é que coloque em carteira bancária, porque o próprio banco, com a instrução de protesto em determinados dias, o próprio banco processa online, que ele tem um sistema integrado com os cartórios de distribuição de títulos, já processa a cobrança em carteira bancária através de cartório. Então, a recomendação que eu dou seria essa. Mas é isso mesmo, o caminho é esse. Lembrando que se já se esgotaram todas as vias amigáveis de negociação. Se eu não me engano, tinha sido relatado que já tinham sido esgotadas as vias amigáveis e estava nesse embate, né? Recebe ou não recebe. Desculpa aí, gente, pelo espirro, viu? Só não coloquei. Esteja tudo bem. Sim. Vou aproveitar aqui uma pergunta do Ricardo, né? Como vocês entendem as tecnologias digitais para resolução de burocracias, como validação do RDO e documentos por blockchain, por exemplo? Ítalo, quer responder primeiro? Responder, Ítalo, primeiro? Opa, vamos lá. Bom, bacana demais isso aí. A gente tem visto isso cada vez mais. Esse softwarezinho, esse aplicativo aí que eu mandei para vocês aí, que a gente desenvolveu com uma empresa aqui de Santa Luzia, ele tem essas facilidades aí, eles têm toda uma regra de certificação, de validação, justamente para poder preservar aí a qualidade da informação. Vou mandar para vocês um link dele de novo, para vocês poderem dar uma olhada aí. Bom, e aí, sim, vamos usar ao máximo isso daí. Existem muitas startups que estão trabalhando, as chamadas Construtecs, para facilitar tudo isso, né? Você pode fazer desde até um RDO e a validação desse documento, as assinaturas. Eu recebi semana passada aqui de 2 clientes diferentes, de áreas diferentes, trabalhando aí com uma certificadora que não vai mais ter papel impresso. Foi interessante que veio de 2 clientes, setor diferente, um cara é da construção civil e o outro cara é de siderurgia. Eles vão trabalhar só com certificação digital agora de documentos, não tem mais esse negócio de imprimir e pegar a assinatura ali da pessoa, né? Ali no campo, ali. Tem que ter todo um processo de certificação digital. Um ponto que eu chamo a atenção, Ricardo, a pergunta sua é muito pertinente, mas lembrando o seguinte, eu estou aqui na Savassi, né, no meio aqui da Savassi, aqui a internet que funciona bombando aqui, fantástica. Então, esses aplicativos, essas soluções, tem que pensar que as obras de infraestrutura, elas acontecem, mesmo próximas aos grandes centros, mas acontecem em locais que, às vezes, você não tem uma cobertura de internet, né, seja por internet do celular, ou seja, realmente para chegar ali uma internet via rádio e alguma coisa aí. Aproveitar aqui, eu quero confirmar a presença do Daniel Bassoli, ele é secretário executivo aí da Federação aí de Inspetores de Inspeção, aí, tanto em Brasília quanto em Minas Gerais. Agradecer pela presença dele aí. Vai lá, Marlon. Ítalo, acho que a gente tem mais um tempinho para mais uma pergunta, né? Eu acho que Vamos de lá, interesse. Que o Francisco tem judô com os meninos dele daqui a pouco. Só uma complementada na resposta do Ítalo, que é uma coisa importante. Que o RDO eletrônico, ele se baseia no princípio da aceitação tácita das coisas que eu coloquei lá em cima, que resolve a questão do contratante não assinar
porque a regra é a seguinte, o RDO eletrônico ele não pode ficar aberto para comentários o tempo inteiro, porque o RDO, que é o registro diário de obras, ele tem que ter uma sequência lógica, e depois de um determinado tempo ele fecha para comentários e oposições. Então, pelo artigo 111 do Código Civil, presume-se aceito aquilo que não é formalmente oposto pela parte contrária. Então, o contratante já não vai poder mais se eximir da responsabilidade pelo que foi apontado no RDO, alegando que não teve conhecimento. Então, se você tem lá um RDO eletrônico, é aberta a possibilidade dele se manifestar. Ele não se manifesta, presume-se verdadeiros e aceitos todas aquelas considerações do RDO nos termos do artigo 111 do Código Civil. Então, é importante o contratante estar ciente disso. Optou pelo RDO eletrônico, ele agora tem a obrigação de, lá naquele campozinho de comentários, de colocar lá os comentários, as oposições que ele tem a fazer. Se ele não coloca, ele está aceitando, tacitamente. Bem lembrado, Francisco. Então, eu vou fazer mais uma pergunta aqui que é de interesse do pessoal. O que fazer, então, com os fornecedores e subcontratados, né? Caso os fornecedores não consigam fazer as entregas deles, as contratadas vão ficar responsáveis por esse atraso? Eles serão penalizados? E também no caso de rescisões dos contratos e com fornecedores, né? Como fica quando os fornecedores não conseguem negociar com os subfornecedores deles? Pois quer que eu comece, Ítalo? Pode continuar, Francisco. Essa é a grande pergunta, porque a gente está falando de uma contratação integrada, a gente está falando de uma cadeia, né? Eu tenho um cliente, tenho subfornecedores e tenho subfornecedores, fornecedores, e ainda tem a logística, que pega tudo. E o coronavírus, a teoria da imprevisão, nesse caso especificamente, como se trata de uma pandemia em escala global, e depois eu vou até colocar um artigo para vocês muito interessante, de um estudo feito pela Allianz, que é um grupo alemão de seguradoras, que eles já começaram a fazer, né, a se preparar para os sinistros. E os dados que eles estão coletando, desde janeiro desse ano, apontam para uma quebra exponencial em todas as cadeias de fornecimento. Porque eu estou executando uma obra aqui no Brasil que depende de um produto que é produzido na China, que não vai conseguir chegar aqui. Ou então depende de uma logística de um produto que vem do leste europeu, mas o navio teve uma parada para reabastecimento nos Estados Unidos e não consegue sair do porto de lá para chegar aqui. Então, existe toda uma cadeia de eventos que estão sendo impactados pelo coronavírus. Então, nesse caso especificamente, os contratos eles tendem a gerar um impacto em cascata, né? O não cumprimento de uma ponta da cadeia vai gerando não cumprimentos em toda a sua extensão até chegar no cliente final, ou no tomador de serviço, ou no comprador final. Então, nesse caso, como é que ficam as relações? Primeira coisa é negociação. Por que é negociação? Porque se a gente estiver incluindo aí a legislação do direito internacional, conflito de legislações entre países, a Inglaterra, a parte do contrato que se desenvolva lá, ou da logística que é de lá, vai ter uma regra. O direito americano vai ter outra regra, o brasileiro vai ter outra regra. Então, o que tem que se fazer é negociar. Por quê? Um evento que gera um impedimento em qualquer esfera da cadeia vai gerar impedimento até o cliente final. E todos poderão usar como argumento a teoria da imprevisão, porque ela é em escala global, ela atinge todo mundo. E aí fica aquela história. Pegando aqui o artigo 478 do Código Civil, ele diz o seguinte, que a onerosidade tem que ser excessiva para apenas uma das partes para você se eximir de responsabilidade. Agora, e quando a onerosidade excessiva acontece para todas as partes?
tanto para o contratante quanto para a contratada, subcontratada, a quarteirizada da subcontratada. Como é que fica isso? Não tem um mecanismo jurídico de regresso que vai atingindo todo mundo. Ou existe um mecanismo do regresso que vai atingindo todo mundo. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é resolver da melhor forma possível, de modo a impactar gerar o menor impacto possível nas entregas dentro dessa cadeia. Então, a palavra de ordem é negociação, não tem outra alternativa. A judicialização nesse momento é um risco muito grande mesmo, porque não se sabe qual vai ser o posicionamento dos tribunais. Os tribunais não têm condições de julgar agora, porque também estão parados. Vou pegar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais só está julgando e processando medidas urgentes. O que é medida urgente? Que gere grave prejuízo à pessoa. Então, basicamente, a Justiça aqui de Minas Gerais está trabalhando para atender direito penal, tá? As matérias cíveis, elas estão sendo deixadas para depois do dia 30 de abril, que é quando a Justiça prevê o restabelecimento das suas atividades normais. Francisco, muito bom. Desculpa, deixa eu só fazer uma pergunta, porque eu acho que o Francisco tem que sair aí. Nesse momento aí, o que tu tem visto aí? O pessoal tem feito uma rescisão do contrato ou encerramento do contrato? Os contratos que não estão no seu avanço físico em 100%, estão com 70%, 80%, 50%, não importa qual avanço. Qual é a melhor orientação? É fazer um distrato até onde foi feito, avaliar as questões todas em garantia do que foi feito até aquele momento, né? Porque depois você tem uma continuidade desse projeto que pode ter um limite de bateria aí entre uma obra que pode ter sido encerrada numa fase não na sua totalidade, mas ela precisa ser retomada e pode correr-se o risco de retomar até com outro fornecedor. Então, assim, nesse momento, qual é a melhor decisão? Encerra o contrato e faz um novo contrato numa retomada ou simplesmente faz uma paralisação do contrato? E se isso me dá a condição de negociar as condições comerciais do contrato? Não existe um mecanismo que é o melhor ou pior, porque para determinados contratos, por exemplo, vamos lá, um contrato que esteja no meio, um contrato que está no meio da sua evolução físico-financeira, não compensa você destratar através de uma cláusula resolutiva que não te garante a retomada futura. Então, você está perdendo execução futura de contrato. Então, nesse caso, vale mais a pena a suspensão do contrato, que é a suspensão do contrato por um determinado período e depois as partes sentam e convencionam as novas bases para retomada. Então, a suspensão, nesse caso, seria o mais indicado. Contratos que já estão no finalzinho, em que existe uma disposição, tanto da contratada quanto da contratante, de abrir mão de algumas coisas para resolver o contrato, aí vale a pena o distrato através de uma cláusula resolutiva, que não penalize nenhuma das partes. Então, tudo vai depender do momento em que aquele contrato está, né, e das possibilidades futuras de retomada ou não daquele objeto contratual. Então, não existe uma recomendação do que é melhor ou pior, existe, sim, aquilo que é mais adequado conforme o momento do contrato. Francisco, muito boa colocação. Suspensão do contrato permite negociação comercial? Ou ele não entendi. Tem que voltar obrigatório? Suspensão do contrato permite negociação comercial ou ele tem que voltar nas mesmas bases que foi encerrado? Depende do termo de suspensão que vocês forem fazer. Porque esse termo de suspensão contratual é um aditivo. Vocês vão ter que formalizar isso por aditivo contratual e vocês podem estabelecer que o contrato volta nas mesmas condições comerciais ou que vocês lá na frente podem repactuar as condições comerciais de acordo com a situação do mercado. Então, depende da forma como você vai fazer a suspensão. Agora, uma coisa que é importante, a suspensão ela nunca pode ser tácita ou sem uma instrumentalização correta. O mecanismo adequado para se fazer a suspensão contratual é através de aditivo, termo aditivo contratual.
Pessoal, estamos aqui com o nosso prazo regulamentar esgotado. Eu queria abrir, então, para vocês fazerem as suas alegações finais aqui, tirando da arbitragem aqui. E eu vou passar aqui o LinkedIn da ACE, o link aqui para vocês, para que vocês acompanhem novos eventos e também a gente vai tentar, na medida do possível, responder as perguntas que não foram respondidas aqui. Tá? Bom, Francisco, quer começar, então? Considerações finais? Primeira coisa, nós vamos aditar, nós vamos fazer vamos aditar esse evento aí para um período mais longo, porque é muito assunto, cara. É pano para manga mesmo. Esse evento aí, vamos remarcar isso. Foi muito boa a discussão, boa a discussão. Então, de parabéns aí, Francisco, Ítalo, Marlon. E me desculpa aí, acho que pelo fato de conhecer um pouco mais vocês aí, de ter entrado aí no áudio aí, mas não podia deixar de parabenizar vocês aí pelo evento, a oportunidade que nos dá, né, de reunir uma turma muito seletiva, muito heterogênea, com várias experiências aí que podem contribuir com esses eventos todos que estão acontecendo aí hoje no mundo, né? Não é só aqui no Brasil. Parabéns mesmo e obrigado aí pela participação e pelo convite aí, viu? Grande abraço a todos aí. A gente que agradece. Bom, para fechar, eu acredito o seguinte, que todo momento de incerteza, toda vez que eu me deparo com um grande risco e uma falta de mecanismos precisos de previsibilidade, a melhor forma de se resolver um pleito, um aditivo contratual, uma questão de continuidade ou não de um contrato, direitos ou não direitos, é através da conciliação, é através da negociação. Os acordos agora, eles tendem a ser valorizados. É só a gente ver a última medida provisória, a 936, que está regulamentando a suspensão dos contratos de trabalho, incluindo, inclusive, na medida provisória, a negociação particular entre empregado e empregador, que é uma forma de você tentar, sem querer entrar em mérito se é legal, se não é legal, se é justo, se não é justo, mas o mecanismo do acordo, da negociação, da composição, ele está muito... mais forte do que nunca e vai gerar mais benefícios do que a disputa. Então, mais do que nunca, a gente tem que privilegiar o acordo e o consenso e a negociação em detrimento do conflito, tá? Essa que é a minha mensagem final. E muito obrigado. De acordo. Obrigado, Marlon. Obrigado a todo mundo que esteve aqui participando. O pessoal participou bastante, muita pergunta. A discussão foi riquíssima. Adorei participar. E quantos mais vierem e vocês quiserem que eu participe, eu estou aqui às ordens. Obrigado, Francisco. Olha, também estou 100% de acordo com você, viu? A gente tem que buscar um acordo, né? Brigar não vai ser a melhor opção agora. De jeito nenhum. Ítalo, por favor, considerações finais. Opa, agradecer aí pela oportunidade, né, de conversar com vocês, conversar com o professor Francisco aí, é sempre um grande aprendizado. Primeiro ponto, não deixem de registrar tudo, registrar de maneira formal, registrar de maneira adequada. Fundamental, tirar uma fotografia no seu mais íntimo do significado de fotografia, do que está acontecendo nesse momento. Vou deixar bastante clara essa formalidade aí do registro do relatório fotográfico, tá bom? Hoje você tem câmeras 360 graus aí, que custa 1.000 prata, que você percorre a obra e registra tudo que está lá em altíssima definição, então não tem aquela coisa, esqueci de tirar uma foto daquele lugar. Então, primeiro ponto, fotografar, filmar, registrar, criar essa formalidade aí de tudo que está acontecendo. Segundo ponto, buscar os profissionais aí da área jurídica, da área de gestão de projetos, da área técnica, da área de engenharia, não cair nas fake news, jamais, buscar quem realmente entende do riscado para te ajudar. E terceiro e último ponto, aí é uma fala para os meus colegas engenheiros, principalmente, né, que estão muito apreensivos aí com o mercado. A gente começou em 2020 aí uma expectativa de bons projetos, de grandes projetos, e veio essa água geladérrima aí para né? Eu estou muito acreditando aí que as coisas vão ficar meio que represadas e quando voltar nós vamos ter um lugar ao sol aí.
aos nossos colegas advogados, por favor, trabalhem junto conosco para que a gente também possa trabalhar junto com vocês aí. A técnica e as questões legais, elas precisam andar sempre juntas, e também tem uma pessoa aí que a gente esqueceu dela, que é o financeiro, que é o econômico, que a gente não pode esquecer jamais aí, tá bom? Gente, muito obrigado, foi muito bacana. Espero reencontrar nos próximos eventos da ACE. A ACE Brasil esse ano está com uma diretoria fantástica. O Marlon faz parte da diretoria da ACE Brasil. Tem muita coisa bacana. E acompanhe a gente lá no LinkedIn. O Marlon vai colocar mais uma vez o link aí da ACE Brasil para vocês poderem ficar sabendo dos eventos. Tá bom? Obrigado, Marlon. Obrigado, Francisco. Até a próxima. Tchau, obrigado, pessoal. Até a próxima. O link aqui. Até a próxima. Logo divulgaremos novos eventos. Obrigado, gente. Guardamos os convites. Abraço. Valeu. Até logo. Tchau, tchau.